Se existisse a expressão paulistano da gema, esse seria Renan Antônio Ferreira dos Santos. Filho de um advogado e uma psicóloga, passou a infância e a juventude no bairro da Moca, tradicional reduto de imigrantes italianos. Iniciou a vida profissional ao lado do pai. Por 6 anos, atuou no escritório especializado na recuperação de empresas em dificuldades financeiras. Renan Santos ingressou no curso de Direito da Universidade de São Paulo. Como estudante universitário, se envolveu ativamente na política estudantil e na organização de eventos acadêmicos. Largou a graduação antes da formatura. Mergulhado no cenário político de 2014, fundou o Movimento Brasil Livre. Com forte atuação nas redes sociais, coordenou e mobilizou ações públicas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os protestos com a marca do MBL ganharam projeção nacional. Hábil articulador, estrategista e comunicador, Renan Santos partiu para um novo desafio: fundar o próprio partido político. Após coletar o número mínimo de 547.043 assinaturas validadas exigidas pela Justiça Eleitoral do Brasil, em novembro de 2025, nasceu o Missão, cujo mascote é uma onça. Estava homologada a 30ª legenda partidária no Brasil. Chancelado pelo TSE, Renan Santos anuncia a pré-candidatura à presidência. "Eu sou o candidato da direita", reafirma a cada entrevista. Em meio à polarização da eleição que se aproxima, disputa o eleitorado com discurso anticorrupção, combate ao crime organizado, reformas institucional e fiscal, antissistema e outsider. Esta edição do Arena Oeste recebe Renan Santos, pré-candidato a presidente. Candidato, boa noite ao senhor. Seja muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Excelente apresentação, tá muito boa a pesquisa, o que já dá o tom do que será uma boa entrevista. Trabalho da nossa produtora-chefe. Então, de parabéns. De parabéns. Souberam até o bairro que eu nasci, morei quando era criança, muito bom. Candidato, para esta conversa com Renan Santos, estão comigo André Marcília, advogado e comentarista do Oeste Sem Filtro, Edilson Salgueiro, editor-chefe do site da Revista Oeste, Tawane Catan, repórter da Revista Oeste, e Fábio Bering, jornalista, que também compõe a mesa de entrevistadores conosco. Bom, eu preciso fazer a primeira pergunta, e eu, obviamente, como todos aqui, nós preparamos um material de estudo do que o senhor tem dito nesses últimos tempos, e é muita coisa. O senhor foi, inclusive, chamado a analisar todos os outros pré-candidatos à presidência da República. O senhor foi enfático na opinião, o senhor não fugiu de nenhuma delas e foi duro com cada um deles, inclusive. A pergunta é, o senhor está propondo uma nova revolução política no Brasil? Qual seria exatamente essa revolução do Missão, o seu partido e a sua como um candidato, digamos, novo nesse cenário político e já à presidência da República? E, claro, como vai fazer essa mudança que o senhor está propondo, levando-se em conta a vida brasileira como ela é? O Brasil precisa de não digo uma revolução em termos clássicos, no sentido, vamos dizer, robespierrano, mas o Brasil precisa de uma reforma muito profunda na sua forma de fazer política. E o grande diagnóstico nosso, para todo mundo que está nos assistindo, isso precisa estar claro, é quem é o adversário, o que nos impede de ser grande, o que nos faz corrupto. Então existe uma leitura clássica, autores que vão de Raimundo Faoro a Sérgio Buarque de Holanda, leituras sobre a história da infiltração política de setores patrimoniais dentro do Estado brasileiro, a cooptação que esses setores fazem do Estado brasileiro e que torna o Estado brasileiro inviável. O porquê que tantas regiões são tão pobres no Brasil e não conseguem evoluir? E quais são as consequências disso para um país que nunca se modernizou de maneira completa? A gente tem um Estado democrático de direito? O nosso Estado é funcional? O Estado brasileiro entrega os tais direitos que ele garante na sua Carta Magna para as pessoas que moram nas regiões mais pobres? A leitura nossa é uma leitura muito clara e eu creio uma leitura muito precisa. O Brasil, em parte, é um país moderno. A gente está em São Paulo, a gente está aqui na Avenida Paulista, um local que já foi, vamos dizer, lar do capitalismo industrial brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente visita outras regiões, eu pude viajar pelo Brasil e ver isso, em que nós estamos no período colonial ainda, com pessoas vivendo quase que na servidão. Eu faço uma correlação direta entre os escândalos de corrupção brasileiro, os problemas que a gente vive com o próprio STF, que se tornou um mediador dessa loucura toda, a ineficácia da aplicação de políticas públicas, a pobreza institucional que nós temos, com isso,
com a superação de um modelo, e é isso que nós estamos propondo como missão, um modelo político que faça com que o Brasil seja permanentemente subdesenvolvido. Que a gente nunca consiga apagar as amarras do passado. E com a provocação que eu deixo aqui, a principal provocação. Hoje, o Brasil é administrado por um presidente do Senado que é do Amapá, que é um estado inviável em termos econômicos. A Câmara dos Deputados, de um deputado que é da Paraíba, outro lugar inviável. Falamos sobre o Flávio Dino, ministro no STF, que veio do Maranhão, um estado que as pessoas são tratadas como animais. Outro Cássio Nunes que foi nomeado, que é do Piauí, que teve agora seu maior líder político, Ciro Nogueira, envolvido numa operação. Onde eu quero chegar? O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população nos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém a gente nesse ciclo de corrupção. E se a gente quiser resolver todos os problemas, e isso envolve problemas que vocês fazem cobertura há anos, como o caso do STF, a gente vai ter que encarar esse aí. E aí eu montei esse partido político junto com um grupo de jovens ao redor do Brasil, que é o Partido Missão, para enfrentar especificamente esse problema. Se a gente conseguir resolver ele, a gente vai desatando os outros nós. E desatar esses nós, acho que é a missão da minha geração. Candidato, antes de eu trazer meus colegas para essa entrevista, de forma muito rápida, se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. A ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando para o coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir para o Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem para o maranhense e problemas que são materiais, é o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir para Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, está na ordem do dia para os catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, eu acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais para a gente reconstruir o Brasil, acho, é a minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Para mim, esse tem que ser o caminho. Boa noite, Renan. Você tem se colocado como um crítico, né, do STF, do Moraes, do Estado inconstitucional, vamos dizer assim, de coisas que a gente tem visto no Brasil. E pelo menos na minha avaliação, muito do que nós vemos em relação ao STF é pela criminalização da palavra. Né? A palavra foi criminalizada pelo Tribunal Supremo. Mas também já vi manifestações do senhor de que entendeu ou entende que houve tentativa de golpe em relação ao 8 de janeiro. E muitos críticos dessa narrativa do golpe é de que isso tudo se deu também pela palavra, esses inquéritos todos abertos porque as manifestações foram antidemocráticas, supostamente, ou porque houve milícia digital. Enfim, a gente está sempre em torno da palavra, de criminalizar essas pessoas que supostamente deram golpe pela palavra, por terem se manifestado. Como é que o senhor concilia essas duas coisas? Um STF que se excede por criminalizar a palavra e um golpe que, enfim, ou uma tentativa de golpe que se houve também foi em razão da palavra daqueles que se manifestaram nesse sentido ter sido vista como criminosa. Marcílio, esse é um dos assuntos mais difíceis de explicar para as pessoas, porque existem as simplificações que todos fazem. Então, quando eu falo da tentativa de golpe, eu não estou falando do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, é um rescaldo de um processo. O dia 8 de janeiro foram pessoas que foram levadas a crer que elas tinham que ir para frente dos quartéis para salvar o Brasil de um golpe do Lula, um golpe do petismo, um golpe do STF, um golpe comunista. E elas ficaram sem comando ali, se organizaram numa manifestação, foram alvo, como depois foi demonstrado, de um ardil ali aparentemente, tem que ser cuidadoso que eu vou falar, do Flávio Dino, mas do então governo Lula, que não colocou as forças de defesa para fazer a segurança, e eu organizei já muitas manifestações pelo Brasil. Todas, especialmente as de Brasília, contavam com presença de forças nacionais. Ali não tinha.
E aí essas pessoas, elas cometeram um crime, elas invadiram prédios públicos, elas depredaram os prédios públicos e elas têm que ser punidas por isso. Não com a pena que elas receberam, mas quem invade e depreda tem que ser punido. Não é isso quando eu falo da questão do golpe. Isso aqui é um rescaldo. Quando eu falo do governo anterior, o governo anterior levou um acirramento, motivou através de aliados pessoas a irem para frente de quartéis, e eu creio que pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho insidioso têm que ter algum tipo de punição também. Dito isso, esse é o problema que fica complicado no Brasil. Nós estávamos vivendo já, especialmente desde 2019, começou lá com a Cruzoé, a criação de um regime paralelo dentro do STF, que é criado. Eu gosto muito de falar do direito penal do inimigo, que é uma tese que eu quero aplicar para o crime organizado, e que não encontra eco hoje com os ministros do STF. Mas, curiosamente, o direito penal do inimigo, que cria institucionalmente um inimigo do Estado, que seria um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, uma organização que busca cometer crimes em série, eles fizeram isso com os bolsonaristas, vamos colocar ali. Eles foram tratados como, você citou bem as milícias digitais, que foi um termo que foi criado ali, eles foram qualificados como parte de um grupo de pessoas que tem que ter parte do seu direito de defesa mitigado, e com base nesse inquérito, que aplica o direito penal do inimigo, eles foram para cima desses adversários. Essas figuras, algumas delas estavam incorrendo em crime? Sim. Foi oferecido direito de defesa próprio? Não. Então a gente entrou, e está vivendo desde 2019, num limbo. Um limbo que teve motivações políticas, retóricas em termos de ação do então presidente Bolsonaro, e que teve da parte do STF uma concentração de poder e uma violação de direito de defesa das pessoas. Até porque se a gente quiser ter direito penal do inimigo no Brasil, isso tem que passar no Congresso. Isso não tem que ser determinado por uma ação por ofício do próprio STF. Então, esse imbróglio é um imbróglio que tem que ser desfeito. E o que a gente tem que fazer num governo novo é recolocar o STF dentro de uma caixa. Só que a gente não vem vontade institucional disso acontecer, porque quem assume grandes poderes não quer abdicar deles. Houve uma disputa agora, e essa é uma discussão que estava tendo no STF, sobre a nova composição do STF com as nomeações que estavam sendo feitas pelo Lula, inclusive. Inclusive, uma novidade dessas é que o próprio Messias não seria da ala do senhor Alexandre de Moraes. E isso motivou Alexandre de Moraes a ir contra a nomeação do Messias. E não é que isso seria bom, a gente está tão ruim em termos de democracia no Brasil, ou de instituição, é que o Lula está montando um grupo próprio para fazer talvez o que o Alexandre de Moraes faz, mas com a turma dele. E aí o Alexandre de Moraes se organizou, se articulou e foi para um caminho contrário. Então, quando a gente olha no processo histórico como um todo, não dá para falar que nós estamos institucionalmente num país sério. A gente está num país doente. E vai ser dever do próximo presidente da República resolver isso. Posso só fazer um complemento? Mas o senhor mencionou estímulo, estou usando a palavra que o senhor usou, estímulo para ir à frente de quartéis. Isso também não seria o uso da palavra? E aí eu só acrescento o fato de que, por exemplo, no dia 8, o Bolsonaro não fez nenhuma manifestação em relação àquilo que estava acontecendo. Mas o Trump, por exemplo, estimulou, vamos dizer assim, usando também essa palavra, as pessoas para irem ao Capitólio. O senhor acredita que o Trump ali estava tentando um golpe dentro dos Estados Unidos? Esse estímulo, volto a dizer, não seria também um uso, uma visão criminosa a respeito do uso da palavra? Eu não estou tão a par do caso do Trump do 6 de janeiro deles, como é que foi, porque tem tido uma discussão nos Estados Unidos. O do Bolsonaro, eu não acho que a culpabilização que tem que haver sobre o Bolsonaro é sobre o dia 8. Não temos que julgar a questão do dia 8. Quem transformou o dia 8 vamos dizer, na peça de resistência da discussão toda foi o STF, porque interessava tornar o dia 8 o dia da democracia. Tanto que ele passou a ser comemorado ali. Isso foi uma manobra política. As questões que envolvem o Bolsonaro são pretéritas, são no ano de 2022 ainda. Eu não acho que tenha relação com o Bolsonaro a questão do dia 8. Acho que o que o Bolsonaro deveria ter feito aí, assim, como um líder político, era mandar aquelas pessoas saírem dali. Tinha pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder na frente de quartel. E o Bolsonaro, como líder, vendo que aquelas pessoas estavam debaixo de chuva, debaixo de sol, servindo a uma causa que não ia dar em nada, ele tinha que mandar elas saírem. Ele não mandou elas saírem, porque o Bolsonaro não é um bom líder. Nunca foi um bom líder. E aí ele não fez isso. E aquelas pessoas correram um risco que ele não correu, porque ele estava nos Estados Unidos, na Disney, com o Pateta, com o Mickey. Eu não consigo achar isso uma coisa séria. E aquelas pessoas terminaram presas. Estavam num vórtice de loucura grande e foram presas. Mas a situação do dia 8 é uma coisa, a situação que envolve o Bolsonaro no ano de 2022 é outra. A gente tem que fazer esse corte. Porque quem quer misturar esse corte, Marcília, na prática, é o próprio STF e é o governo Lula. Tanto que eles querem, já a gente vai ver, vamos querer transformar em data de comemoração. Dia 8 de janeiro, dia que a democracia venceu. Organizaram manifestações todos os últimos anos e todas floparam. O governo já fez isso. O governo fez, porque o governo quer criar isso. Eles querem criar, veja só. É que sem o dia 8 não teria como haver a possibilidade de criminalização, porque o dia 8 foi o ato de execução que tornaria uma cogitação, suposta cogitação de golpe, em um crime. Precisaria do ato
de execução, né? E o dia 8 foi usado pelo STF como esse ato. É aí onde o STF erra. Você deveria determinar uma outra punição para os indivíduos. Então, mas sem o dia 8 aí não houve então golpe. Mas sem o dia 8 eu não creio que é o culminar de um golpe. Isso é a narrativa que foi construída para isso. Os tais atos preparatórios, os atos executados em 2022, visando a um convencimento, às vezes meio forçado, de liderança das Forças Armadas, eles estão em outro cenário, em outra discussão. A questão toda é que a gente está falando de uma guerra que é jurídica, mas que é política e é simbólica. A questão do dia 8 era fundamental para eles construírem a ideia de que nós estamos permanentemente naquele filme Ainda Estou Aqui, numa luta contra a ditadura. Olha, vencemos dessa vez a ditadura militar. E é uma discussão que interessa muito a eles. Essa discussão interessa eles porque, do ponto de vista simbólico, das imagens, dos signos, o símbolo da vitória sobre o dia 8 é o símbolo que mantém a luta da geração do Lula no poder, avisando, olha, retornamos ao poder e mantivemos a democracia. Dessa vez, 64 não venceu. Essa é a narrativa oficial. Então, uma coisa é o dia 8, outra coisa é o que aconteceu antes. E nós temos que fazer essa separação, senão a gente vai cair num discurso de maluco deles. Eu não vou cair num discurso de maluco deles. Piotr, boa noite aos colegas, especialmente a você que nos acompanha, Renan. Obrigado por ter aceitado o convite. No livro amarelo, que é uma espécie de carta magna ou constituição do MBL e do Missão, vocês descrevem ali essa evolução ideológica, vamos dizer, uma progressão ideológica. Então, vocês surgem como um movimento talvez liberal mais ingênuo, não sei se é o termo correto, mas liberal mais ingênuo, e paulatinamente se transformam em talvez um partido mais nacionalista ou soberanista. Entende que o Estado tem funções estratégicas em política interna e externa. Então, a que se deve essa mudança de um liberal para um nacionalista ou soberanista? E o que é exatamente, para quem não conhece, o Livro Amarelo? O Livro Amarelo, eu não sei se eu posso estender um pouquinho, porque esse tema é sensacional, tá? Ele veio de uma percepção que a gente teve em 2019, quando a gente brigou com o restante da direita, que a gente percebeu que até os autores que a gente comentava e as lideranças intelectuais da direita estavam num caminho que não necessariamente a gente concordava. E aí a gente via autores estrangeiros com livros não traduzidos para o português. A gente via que as próprias intuições que a gente tinha, ou as próprias experiências que a gente tinha em mandatos, não batiam com o que a gente defendia em termos, vamos dizer, dogmáticos ou termos intelectuais, vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo. A gente falava muito, temos que ter vouchers em escolas. Aí eu conversava com o prefeito, falava assim, gente, nenhuma escola privada vai querer colocar uma escola na favela. Você vai precisar de uma escola pública, você vai precisar de uma polícia ali perto. E aí a gente começa a olhar e fala assim, não, a teoria na prática é outra. E a gente começa a ver os problemas reais do Brasil que não se adaptam necessariamente a uma caixinha ideológica de uma doutrina que a gente defendia naquele período, que é uma doutrina muito americana. Vamos colocar aqui, um movimento liberal / libertário com um pendor conservador. Algumas pessoas vão chamar de neocon. A gente falou, vamos fazer uma ruptura com isso, vamos criar uma direita essencialmente brasileira, que leia autores brasileiros e que leia vanguardas do que está acontecendo no mundo todo em termos de direita. Com base nisso, vamos criar as nossas propostas do Brasil? Vamos. E aí veio a discussão do Livro Amarelo, e a gente trouxe inúmeros jovens de áreas diferentes para criar grupos de trabalho e começar a pesquisar sobre isso e criar, primeiro, um grande diagnóstico e depois as propostas. E a beleza do Livro Amarelo, são 6 fascículos que saíram, é que isso permitiu que a gente fosse evoluindo. Então você tem um fascículo do Livro Amarelo que está discutindo o que a gente, discordando do que a gente falou no fascículo anterior. Porque depois ele vai ser transformado no Livro Amarelo, que pretende ser lançado agora em junho, que será, na verdade, minhas propostas de campanha para o Brasil, onde isso já é maturado, onde a gente participou de discussões, debates, né? Muitas lideranças nossas foram em debates na internet, em faculdades, discutir isso. E eu acho que aí matura para a gente ter uma proposta. Esta questão da ingenuidade liberal e da leitura de que nós precisamos, num mundo em crise, ser soberanista, ela é central para nós. Porque a gente tem que perceber, o mundo que permitiu que o Brasil fosse um país desarmado, que o Collor, lembra que ele soterrou lá a construção da bomba atômica comemorando o acordo internacional? Este mundo, que é o mundo da ordem liberal pós-45, não existe mais. A gente acreditou, as organizações internacionais, no pós-guerra um alinhamento ao bloco americano, depois ao fim da história caiu a União Soviética, fez o brasileiro achar que a gente vai manter um território gigantesco, com riquezas das mais diversas, numa boa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e que a ordem internacional ia garantir isso. Não vai. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, o Oriente Médio está em guerra, a China quer retomar o comando sobre Taiwan, a América Latina começou a ser vista pelos Estados Unidos, como sempre esteve na doutrina deles, que é uma reserva de recursos estratégicos, da Groenlândia à Patagônia.
E aí a própria China começou também a colocar, vamos dizer, suas asinhas de fora. E hoje a gente vive uma nova Guerra Fria com polos, com focos muito quentes de guerra em todo o mundo. O Brasil neste mundo está desprotegido. E questões econômicas vão se mesclar com questões políticas. Logo, vale a pena... Antes eu falava, privatiza tudo, privatiza a Petrobras. Será? Será que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu vi um pré-candidato Zema falando que ele resolve questões fiscais privatizando a Petrobras. Não concordo com isso. O mundo que fala em terras raras, está falando em petróleo, com os Estados Unidos gerando guerra, que faz preço e pressão inflacionária nos adversários deles na área do petróleo, porque petróleo gera pressão inflacionária, no mundo desses ter e controlar suas próprias reservas de petróleo e ter as suas operações de refino, faz sentido, porque não é mais o mundo das fronteiras abertas do mundo pós-45, é um mundo cada vez mais em guerra. Então a economia e a política andam juntos. Então certa ingenuidade que a gente tinha, tem que ser colocada para trás. Até porque o primeiro a abandonar a ingenuidade, só para avisar todo mundo, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o governo americano comprou agora com o Trump 10% da empresa americana de terras raras que comprou a mina lá em Goiás. Então, assim, eles mesmos se adaptam a esse jogo. Os Estados Unidos se adaptam e cabe a nós nos adaptarmos também para o mundo novo. Certas premissas liberais, o Estado enxuto, redução de impostos, diminuição, vamos dizer, do peso do Estado sobre quem trabalha e produz, leis simples e claras, combate a privilégios, óbvio. Mas a leitura estratégica do todo e o papel indutor que o Estado pode ter na economia, por exemplo, para a gente desenvolver o Nordeste, que para mim é uma coisa central, existe e tem que ser feito. É básico, não adianta a gente fugir disso. Marshall para o Nordeste, alguma coisa nesse Desesperadamente. Nesse aspecto, você falou em soberania. Em algum momento, há uma atitude positiva do atual governo, do governo Lula, na relação da política externa, em tentar garantir os interesses do Brasil em toda essa discussão, na verdade, desde que Donald Trump assumiu o governo nos Estados Unidos? Nisso ele acerta, talvez? Uma boa pergunta, porque eu não consigo encontrar. Eu encontrei uma jogada de marketing do Lula no ano passado, naquele besteirol ali do Eduardo Bolsonaro, comemorando a taxação do próprio país. Mas o Lula fez marketing ali. E não houve negociações verdadeiras e sólidas. Inclusive, amigos meus que trabalham hoje no governo americano me relataram que o Lula passou uns piores momentos da vida dele hoje. Saiu pálido da reunião ali com o Trump. Até porque o Trump... Você teve essa impressão da imagem do Lula enquanto os ministros dele davam aquela pequena manifestação? Sim, e tem informações também, assim, que foi muito ruim pro Lula. Foi muito ruim, porque o Trump também joga. O Trump é um negociador hábil. Recebeu o Lula, my friend, I love you, não sei o que, no telefone, e chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha. Foi 2 a 3 horas de reunião, não teve coletiva depois, o Lula saiu pálido. E por quê? Porque os Estados Unidos estão se impondo agora nas Américas. As Américas voltaram a ser do interesse americano. Os Estados Unidos não olharam para nós por pelo menos 3 décadas. Nesse período das 3 décadas, o Lula esteve no poder. Né? Não todas, o Fernando Henrique e o Lula. E o petismo como um todo. E qual foi a decisão estratégica que a gente tomou? Montar um bloco anti-americano com Venezuela, espalhar, vamos dizer, aliados de esquerda. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. E do Foro de São Paulo fazer um alinhamento ridículo com a China. Aí falando em soberania. O que nós ganhamos em termos de soberania nessa aliança com a China? Absolutamente nada. A gente botou a Dilma no banco do BRICS. Aí a China agora está falando em investir em infraestrutura aqui, fazer a famosa ferrovia bioceânica, ligando Ilhéus a Xangai. E aí ela quer fazer a ferrovia, ela falou, eu boto a grana, faço a ferrovia, mas eu quero comprar terras brasileiras, que é a necessidade delas. Não estou nem falando das terras raras, estou falando das terras agricultáveis. Porque a China quer escoar a nossa produção, dar o bypass no canal do Panamá. E o governo Lula está no meio, legal. Como é que é? Já viram o que estão fazendo com a BioID lá na Bahia? Isto é loucura, não existe discurso soberanista do Lula. O que existe é o velho discurso anti-americano de briguei com o Trump, sou brabo, briguei com o Trump, falei verdades lá. Porque isso ajuda ele em termos eleitorais. Mas do ponto de vista de soberania estratégica, o Brasil não tem nada. Tawane, sua pergunta. Boa noite, Piotr, bancada, Renan. Obrigada por estar por aqui. Boa noite à nossa audiência. E eu vou aproveitar que você citou o Missão. Eu quero entender o que exatamente diferencia o Missão de um outro partido tradicional e ainda como, no caso, né, você está como pré-candidato, está disputando, como você não seria absorvido aí também, incluo o seu partido, pela lógica de Brasília, diante de tudo isso que a gente citou, STF, enfim. É a realidade como ela é isso, né? Não, assim, basicamente. Esse é o projeto da minha vida. Se ele der errado, eu fracassei como homem. Se eu deixar o nosso partido, que teve milhares de jovens coletando assinatura, se tornar um União Brasil, eu sou um fracasso como homem, o Kim é um fracasso como homem, a Amanda é um fracasso como mulher.
significa que nós, como liderança, nós fomos fracos e nós fomos cooptados pela sedução mais baixa da fama, do dinheiro e do poder sem efeito. Que ter um cargo não significa ter poder. Eu sem ter cargo político nenhum, eu tenho mais poder do que a maior parte dos deputados, porque eu consigo mobilizar lideranças, consigo mobilizar pessoas que pensam. E o poder do carguinho, o poder do dinheirinho, participar de uma festa com o Vorcaro, graças a Deus nunca nos seduziu. E aí, humilhar aquelas pessoas que estiveram na rua coletando assinatura debaixo de chuva, falando, Renan, eu consegui coletar 50 hoje, coletei 100 hoje, me tornaria um lixo, eu me tornaria uma vergonha que eu não conseguiria andar na rua. Então, vergonha na cara, pura e simples. E do ponto de vista institucional, existem poucos partidos no Brasil, existem legendas. Eu falar que o PSD do Kassab, que em alguns lugares é à direita, em outros lugares é à esquerda, e nos outros, na maior parte dos lugares não é nada, aqui não é um partido, é uma legenda que ocupa uma função cartorial de permitir que pessoas concorram em eleições. Partido que tem programa, nós, Partido Missão, PT tem programa, o PSOL tem programa, eu poderia citar aqueles nanicos, o PSTU, que é trotskista, etc., mas meio que não conta. Talvez o Novo tenha um programa, ou construa um programa, está na hora de construir, e os demais são legendas. Eu não consigo ver outros que tenham um programa. Claro, um dia havia os verdes, né? O Partido Verde se propunha a ser uma coisa que na Europa tinha, que era o partido... Mas hoje é só uma linha auxiliar do PT mesmo. Então, na prática, assim, ao ter um programa e ao topar perder pelo seu programa. Porque assim, ó, a gente tem que entender como é que é a cabeça do nosso adversário direto, que é o petismo. O petismo topa perder pelas suas teses. O petismo, raramente você vai ver ele abandonar suas teses centrais só para vencer uma eleição. Você citou desfavelização, né? Eu acho que eu vou um pouco pela segurança pública agora, até porque é um tema que o brasileiro... Acho que é um dos mais caros, se não o mais caro hoje para o brasileiro. Acho que é economia e segurança pública. Mas falando dessa esfera, com tanta dominação territorial, por exemplo, de facções criminosas... Já vi você comentar sobre segurança pública, citou até o El Salvador, né, o país. Então, como que o senhor vê isso hoje e como seria esse processo de desfavelização, que é uma coisa antiga, inclusive, né? Bem antiga. Olha, quem dera fosse uma coisa antiga. Fala-se nesse tema, mas é um tabu tão grande falar sobre desfavelizar, porque, na prática, a gente há muito tempo, especialmente começando no Rio de Janeiro, a gente começou a achar que a favela faz parte da nossa identidade. Não porque tinha um cartola na favela, era um poeta da favela. Você pode ser um poeta e não morar na favela. Acho que essas coisas... Você tem grandes poetas na história humana que não precisavam morar em favela. Você não vai justificar a ausência de saneamento básico, presença de tuberculose em populações humildes e comando naquele bairro por parte de facções com base num poeta ou num samba. Só que nós fizemos isso. Faz parte de um processo histórico muito destrutivo de autossabotagem que nós tivemos. Vou começar pela parte de segurança e eu vou chegar na desfavelização, porque essas coisas estão muito conectadas. Inclusive, no próprio Livro Amarelo 2, a gente junta os pontos. A favelização, ela acontece no Brasil, ela acelera muito nos anos 60, 70, 80 e 90, que é quando a gente tem um boom demográfico, e é quando, no meio do regime militar, você tem a crise do petróleo, e aí toda aquela formação de capital bruto, ela se interrompe. O Brasil acaba caindo no lance da dívida externa, começa a parar aqueles mega investimentos, e aí a gente começa a sentir como o aumento da nossa infraestrutura diminui e o investimento urbano nas periferias, em casas e prédios, simplesmente não acontece. Então você tem um boom de pessoas nascendo, boom de pessoas migrando para as cidades, incapacidade do Estado em responder isso, e aí você tem a destruição das grandes cidades que passam a ficar altamente favelizadas. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as grandes capitais do Nordeste. E aí você criou aqueles bolsões. Nesses bolsões, o Estado não está presente. Ali e nas cadeias começam a surgir as facções. E aí você tem dois modelos de facção, dois modelos de administrar isso. O Comando Vermelho, que tem um modelo mais clássico, ele tem um modelo que eu chamo de horizontal. Você olha no horizonte o mapa, vai ser aqui, ó, essa área aqui é do Comando Vermelho, essa aqui é do ADA. Você separa o mapa. Comanda o espaço. Eles comandam o espaço. E ali dentro, eles usavam para vender droga, para beneficiar, às vezes, né? Pegar o pacotinho da droga, dobrar, botar os aviõezinhos. Depois eles começaram a colocar serviços. Hoje tem serviço até de internet, tocado pelas facções. E do outro lado, o PCC veio com um modelo diferente. Começa na cadeia, pode ter também, quando interessa a ele, a dominação horizontal, mas ele faz a dominação vertical, que é a dominação das instituições. Invadem o Ministério Público, invadem polícia, invadem a política, invadem o judiciário, ONGs, empresas do mercado financeiro, combustíveis. Eles estão gigantescos, têm controle de toda a região. Laboratórios de análises clínicas que atendem várias cidades em São Paulo e funcionam.
O problema do PCC é que ele funciona. Ele realmente distribui o combustível dele, a Reag atuava no mercado financeiro, eles funcionam e eles são mais difíceis de pegar porque é um inimigo mais invisível. Pois bem, veja que questões Uma ponderação. O Fábio fez menção a um ponto aí, desculpa, Renan, é a sofisticação com que o PCC atua. Não é uma coisa grotesca, é criminoso, óbvio, ninguém está... Estão na Faria Lima, eles têm doutores. Mas é uma coisa sofisticada, diferentemente do que era, por exemplo, aquelas facções do Rio de Janeiro. Sim. O Comando Desculpa, Vermelho... Fábio, só para complementar. O Comando Vermelho nunca conseguiu ter a sofisticação técnica do PCC. O Comando Vermelho é mais brutal. E ele, tanto que o Comando Vermelho avançou no Nordeste, e eu pude viajar pelo Ceará e pegar. Eles estão tomando o Ceará. Muito por conta da fraqueza do governador. O governador não botou a polícia para resolver, porque não é que eles também contam com grandes tropas. Eles vão indo na ausência do Estado, vão se estabelecendo e tomando os locais. O caso mais bizarro é de uma cidade que chama Santa Quitéria, tem urânio em Santa Quitéria, e o Comando Vermelho se aliou com o prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho, e eles estão presentes ali na cidade. É um caso público, todo mundo sabe. O prefeito, inclusive, foi afastado por ligação com o Comando Vermelho e pagou prêmios para o Comando Vermelho por ter participado da eleição dele, e a população, houve uma eleição suplementar, a população, inclusive, elegeu o filho dele, mostrando que o buraco no Brasil é sempre bem mais embaixo do que a gente imagina. Então, o Comando Vermelho é mais brutal, ele é mais claro, você consegue entender e ver isso, e o PCC é mais sofisticado e fatura mais. O PCC tem um controle hoje da fronteira do Mato Grosso do Sul, e o PCC tem a rota caipira para trazer essa droga até o Porto de Santos, e lá no Porto de Santos, no redor, na Baixada Santista, eles têm um controle territorial, que é onde eles processam a droga, tem empresas de contêineres que eles recebem, conseguem muquear, por exemplo, cocaína junto com outros produtos que têm uma densidade similar, colocam dentro dos navios, e aí eles vão exportando para a Europa numa operação que é bilionária. De um lado, nós temos que usar a violência do Estado de maneira muito clara, e a alteração nas leis, a aplicação do direito penal do inimigo, para você fazer a tomada daqueles territórios e o Estado se restabelecer. Esses territórios que em grande parte são favelas. Que não só, mas quase assim, nem toda tomada de território por parte do Comando Vermelho era uma favela, mas toda favela está tomada por alguma facção. Isso em praticamente todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. E o Estado atua ali, e do outro lado, para enfrentar o PCC, aí a tal da inteligência. Eu sempre desconfio quando vem uma Tabata Amaral, olha, precisa muito de inteligência. Porque você fala inteligência, mas não fala em aumento de pena. Você precisa das duas coisas. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de COAF, a gente precisa de Polícia Federal, para desbaratinar o PCC, acabar com o faturamento multibilionário que eles têm no Porto Santos, e aí você vai destruindo a máquina de negócio. E do outro lado, reocupar territorialmente. E aí, se nós fizermos isso com alterações nas leis penais, nas leis de execução penal, com a qualificação de membros de facções como o inimigo, com um direito muito veloz. Quando a gente fala, quem quer chamar o cara de inimigo? Todo cara que é membro de uma facção, o sujeito ele não tem mais presunção de inocência, ele tem presunção de culpa. Se você é listado, você é um membro do Comando Vermelho, você está lá ostentando um fuzil, um policial te pegou, você vai preso na hora. Inafiançável, você não tem progressão de pena, você não tem esses recursos. Isso é tratá-lo como um inimigo do Estado, porque ele se coloca como inimigo do Estado. Feito isso, nós podemos aí sim tratar do tema que para mim é apaixonante, que é como recuperar as nossas cidades. As cidades do Brasil são feias. Todo mundo sabe que morar numa metrópole no Brasil é uma experiência muito ruim. A gente fica com aquela loucura, não, o Rio é lindo. O Rio é lindo numa faixa, o Rio está todo favelizado, o Rio está todo destruído. As capitais do Nordeste estão todas favelizadas. São Paulo, o entorno da cidade inteira é favelizado. Aquelas pessoas vivem mal, não tem saneamento básico. E recuperar o espaço urbano, recuperar a paisagem, é recuperar a dignidade institucional do Brasil. E aí a gente pode falar que nós somos sérios. A China não se deixou favelizar. A Singapura era favelizado e desfavelizou. Nós não podemos permitir que a favela seja parte da nossa alma. Que a nossa produção cultural tenha que vir da favela. As meninas na favela, a taxa de gravidez na adolescência é muito maior. Casamentos destruídos ou mães solteiras sem a presença paterna, muito maior. Índices de desempenho escolar dos alunos em regiões em que há favela são piores. Presença do crime, maior. Tá na hora da gente falar, a favela é uma desgraça, a favela precisa ser transformada em bairro, aquelas pessoas vão ganhar dignidade e aquele modo de se viver precisa ser alterado, pra gente tratar eles como cidadãos. Hoje, a pessoa que mora numa favela, no fundo é como se fosse um estrangeiro no Brasil, vivendo no Comando Vermelho estão, no do TCP estão, no PCC estão. A gente tenta tornar essas pessoas brasileiras. Só que aí, sem me estender, mas que é um assunto para mim apaixonante, aí tem que ter espaço fiscal. Estamos falando aí de pelo menos 900 bilhões em investimentos. Só espaço fiscal ou também desobediência civil de quem está no comando? Porque, vamos lá, vou dar dois exemplos muito rápidos e são reais da realidade brasileira.
Às vezes você tinha uma medida do executivo para resolver um problema de uma favela. A favela estava na beira de uma estrada, ou seja, corria esse risco, ou estava na beira de um manancial, que era problemático para quem morava lá e para quem não morava lá. Bom, vinha o Ministério Público e dizia o seguinte: não, ele não pode ser retirado daí. Ah, vou tentar levar algum serviço básico, seja algum saneamento. Ah, não pode, porque essa é uma área de manancial, não deveria ninguém estar morando aí. Não acontecia absolutamente nada. Não, acontecia assim, aumentava-se a favela. Se eu, por exemplo, pego uma pessoa que roubou hoje, que tem um problema, vai cair na tal da audiência de custódia, que esse é o entendimento do Supremo. Você acabou de dizer, poxa, se roubou, ele tem presunção de culpa, se ele está exibindo... Não, mas é crime menor, enfim, vem uma desculpa. Quem decide soltar é a justiça, mas quem tem quem tem a pessoa presa é a polícia. Se o senhor fosse o presidente do país, se tivesse, por exemplo, um preso na Polícia Federal, obviamente, não na Polícia Estadual, o senhor diria ao Supremo: não, vai ficar preso porque não tem nada aqui de presunção de inocência, presunção de culpa. Aí é desobediência civil. O senhor está disposto a enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judicial porque vai contra um programa que, teoricamente, foi aprovado nas urnas? Sim. Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua. Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização, regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato, é a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei passa, a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, sei lá, rede de sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que um presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. Em bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou ficar sendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República... Não está na Constituição o direito à moradia? Essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo? Não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele... O modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. E eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo contrário, os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que o senhor vai fazer isso? Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir... eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu que é... não, sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Vamos ser vamos dar um... Eu não vou precisar, isso não é não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso, o Busnello, o maior sniper do BOP talvez, falou: Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará, favela da Rocinha, dando exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza, começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva, ah, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF, STF não vai fazer, eu vou fazer.
Eu preciso fazer. Porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento da Constituição se eu não fizer isso. Por favor, A gente falou sobre soberania só no primeiro bloco, então a gente se afastou um pouco do tema. Em última instância, pelo menos na política internacional, soberania é poder bélico, em essência. Sim. O último que falou sobre autonomia nuclear, bomba atômica, foi o Dr. Enéas, já falecido, e virou objeto de escárnio. Sim. Esse assunto ficou esquecido por causa disso. Quem falasse voltaria a ser objeto de escárnio. Mas se o senhor quer ser presidente e de um partido que é soberanista, o senhor vai ter que falar sobre esse assunto. Como é que o senhor vai vender esse assunto para a população e o que o Missão tem de política para as Forças Armadas? Bom, o Brasil, eu volto a colocar diagnóstico, eu já havia comentado, o mundo está em crise, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. Eu dou esse exemplo sempre que ele choca as pessoas. Em termos de território gigante, população de mais de 120 milhões de habitantes e economia de pelo menos, sei lá, 1 a 2 trilhões de dólares, você vai ter algumas nações que são Rússia, China, Índia, Estados Unidos, vamos botar a União Europeia como um bloco e Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? Nossa. Só nós. O Brasil tem recursos hídricos, ele tem recursos minerais de toda sorte, ele tem terra agricultável, sol, nós sempre contemos o sol, porque o sol permite 2 safras por ano. Só o vento. Então a gente tem muitas fontes de energia, é um país abençoado nesses termos. O Brasil vai ser disputado geopoliticamente no mundo em crise? Sim. A ordem de 45 Então o Brasil precisa se armar. Ponto. Isso é um fato dado. O mundo está se armando, a Alemanha começou a se armar e nós vamos precisar se armar. A gente vai precisar entender isso. Hoje, com um modelo de Forças Armadas em que boa parte do orçamento vai só para pagar aposentadoria, não rola. Por isso que a nossa própria reforma da Previdência, que tem que incluir os militares, e uma reforma do sistema militar brasileiro, tem que contemplar isso. Porque, como em todas as áreas brasileiras, a gente vai precisar de investimento. Nós somos abençoados. Assim, o Brasil faz tudo errado, mas sempre vem uma chance. Com as terras raras, há um elemento que nos entrega uma nova oportunidade. E por quê? Boa parte das tais terras raras, dos componentes ali da tabela periódica, tem propriedades luminescentes, magnéticas ou catalíticas. Na prática, você pode usar boa parte disso para fazer drone, para fazer armas de altíssima precisão, semicondutores. Então, as terras raras, que são muito raras e que vão obrigar os Estados Unidos a ter uma relação especial com a gente, elas abrem uma oportunidade para a gente montar uma cadeia bélica em parceria com transferência de tecnologia aqui. Isso pode significar um alinhamento estratégico a um grupo de nações, pode ser com o tal do Ocidente, e isso pode significar, com transferência de tecnologia, a criação de uma indústria bélica aqui moderna que faça a gente começar a pegar o gap. Eu ainda nem falei da parte da bomba atômica. Só da gente pegar o gap de começar a ter armas de última geração, estou falando de drones, estou falando de equipamentos militares com baterias de alta duração, tem elementos eu estou tentando decorar uns disprósio aí, que atuam muito nisso e funcionam bem. Aí a gente começa a se recolocar no jogo bélico com tecnologia. Mas isso só vai ser feito com transferência de tecnologia. Temos que reativar boa parte da indústria bélica nossa que foi destruída na região do Vale, no Vale do Paraíba. A Avibras é um exemplo disso, que foi comprada agora pelo bizarro do Joesley Batista. E isso é um ataque à nossa soberania. O Joesley Batista hoje é um agente do governo americano. Ele anda na Casa Branca e ele faz negócios com eles lá, à torto e à direito. Mesmo que ele vai com o Lula para a China vender carne, ele é um agente hoje muito próximo, um doador ali. E nós temos que coordenar forças para que a gente restitua nossa indústria bélica e aí sentar na mesa com aliados internacionais e falar, eu vou precisar ter uma arma nuclear. Eu preciso ter uma arma nuclear, vou fazer uma nuclear e começar a pesquisar arma nuclear. Até porque nós temos urânio. E nós não temos que ter vergonha de falar isso. Senão, a gente tem que falar, não quero ter grandeza, eu quero ser um país engraçado, do futebol, cerveja. E tá, beleza. Esse país vai ser dominado politicamente, ele vai ser submisso politicamente. Eu quero, em 30 anos, a gente estar não no jogo da submissão, mas no jogo da dominação. Dominância. Não dominância de invadir país, nada. Mas um país que é respeitado e impõe sua visão de mundo e seu jeito de ser perante as outras nações, como tem que ser. Esse é o nosso destino. Eu preciso ir para o último intervalo, que nós estamos a minuto. Você tem uma pergunta? Rapidinho. Jogo muito rápido. Antes de tudo isso acontecer, de você peitar o Supremo Tribunal Federal, você tem que ser eleito. Sim. Né? Para você ser eleito, o caminho a gente sabe que é árduo, você precisa se tornar mais conhecido. Você precisa se tornar mais conhecido principalmente no Nordeste. O MBL aproveitou essa onda e usou isso com maestria na sua construção desde o começo, essa onda da internet, dos cortes rápidos, daquele corte Tramontina. Você disse aqui no começo do programa que o Amapá e que a Paraíba são estados inviáveis economicamente.
a despeito da Paraíba ser o estado que mais cresce no Nordeste nos últimos 3 anos. E que no Maranhão as pessoas são tratadas como animais. Isso vai virar corte, com certeza, de algum momento. E eu preciso que viralize esse corte no Maranhão. É um instrumento, ou seja, não isso é um instrumento, é a instrumento. verdade. Eu tô falando a verdade, as pessoas são tratadas como animais no Maranhão, e quando eu falo isso pros maranhenses, eles estão concordando comigo. E eles precisam acordar. Há uma recepção por parte deles? Óbvio, porque quando você diz isso a eles? Porque o político daqui, do Centro-Sul, quando vai pra lá, vai ficar, ele põe lá aquele chapéu de couro, monta um jegue e fala: ô, povo bom, tinguilim, bota aquela, sabe aquele triangulinho, tinguilim, vou torrar o forrozinho, e trata aquela pessoa como um idiota. Aquela pessoa não é um idiota. Aquela pessoa entende que ela vive mal, ela entende que ela vive na mão de políticos que tratam ela mal, e hoje, graças ao celular, ela vê vídeos de outros lugares do Brasil. Ela vê que o mundo não é aquele mundo que ela tem ali. E ela, a pessoa quer despertar para um mundo diferente. E eu tô levando isso para ela. Primeiro, agradecer demais pela oportunidade. Assim, uma honra estar aqui com vocês. Assim, talvez foi a sabatina mais, assim, criteriosa. Me pegaram e me trataram com uma maneira muito, assim, responsável e respeitosa. Eu tô muito agradecido com vocês. E o que eu aviso pro eleitor, assim, enfrentar os problemas brasileiros, ele demanda coragem de um lado, criatividade de outro e inteligência do outro. E a gente precisa coordenar essas coisas. Ser apenas corajoso, falar verdades, não leva a nada. A palavra tem que vir junto com a ação. Até porque, como disse o Marcília, às vezes vão calar a tua palavra, mas vai ter que responder com ação. E nós precisamos atuar com ação, com a inteligência e com a força e com um sonho de um Brasil melhor. Eu falo sempre, o futuro é glorioso. O Brasil tem tudo para ser uma das 5 maiores nações do mundo, como eu estava falando. E para ser isso, precisamos imaginar um Brasil sem favela, imaginar um Brasil forte, um Brasil em que o STF respeita as demais instituições, que a gente investe em infraestrutura, que uma criança vai para a escola sem ter um traficante aliciando ela. Dá para fazer tudo isso. Nada que outros países mais pobres que o Brasil já não fizeram. Basta a gente querer. Obrigado por tudo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.